Olá, meu nome é Leandro Ramos e é uma alegria participar desse projeto do Grupo Performance Rede de Ensino. Que alegria mesmo estar com você nessa aula, onde nós vamos tratar sobre a arte de lidar com pessoas. A minha graduação é em Ciência da Educação. Eu sou formado lá na Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos dos Goytacazes, sou bacharel em Ciência da Educação e no ano de 2010 eu migrei para a Pedagogia Empresarial quando conheci o Grupo Mastermind. E de lá para cá são quase 10 anos completos de desenvolvimento pessoal, onde eu pude trabalhar com liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Nessa minha jornada de desenvolvimento pessoal, passei por etapas que fizeram com que eu pudesse me credenciar e estar aqui com vocês nessa jornada da rede de ensino, da performance, onde hoje nós vamos tratar sobre esse tema. No grupo Mastermind, com o desenvolvimento de pessoas, eu fui aluno do curso de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Depois trabalhei como apoiador e fui galgando uma carreira ainda mais sólida. Me tornei candidato a instrutor e no ano de 2012 eu me tornei instrutor do grupo Mastermind, onde eu atuo treinando pessoas, líderes, desenvolvendo habilidade de liderança com base em Napoleão Hill. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque ao longo desse período de quase 8 anos, mais de 1.200 pessoas passaram pelas minhas turmas. Então eu tenho uma alegria de ter profissionais liberais, não só educadores, que desenvolveram as técnicas de liderança conosco. E isso me deu a condição de hoje estar como diretor da franquia do Mastermind Noroeste Fluminense para as 13 cidades do Noroeste. E hoje eu atuo diretamente em Itaperuna e faço dessa minha missão a proposta para desenvolver o máximo do potencial das pessoas. E que bom poder estar aqui com você, a gente trocar essa ideia dentro dessa formatação, dessa aula online, que para mim está sendo uma honra imensa, imensa mesmo. E hoje nós vamos tratar sobre esse tema porque a arte de lidar com pessoas, ela é para todos nós. Para quem que é essa arte de lidar com pessoas? Para todos nós, porque lidar com pessoas é a habilidade mais requerida no mundo. Entre as duas alfândegas da vida, nós temos sempre a necessidade de lidarmos com pessoas e dependermos das pessoas para isso. Lá no berço, quando nós nascemos, precisamos de pessoas. No túmulo também precisamos de pessoas. A condução para o berço e a condução para o túmulo ela acompanha o desenvolvimento de pessoas que estão conosco. Por que eu digo desenvolvimento? Porque relacionar-se é desenvolver-se. E nesse período, nesse intervalo entre as duas alfândegas, nós estamos em pleno desenvolvimento e as pessoas também estão. Se entre o berço e o túmulo nós dependemos de pessoas, imagina nessa jornada. E é por isso que hoje nós vamos tratar sobre esse tema, que a importância dele é como que está a nossa qualificação na hora de nos conectarmos com outras pessoas. E principalmente conosco mesmo, né? Porque talvez o maior desafio do ser humano não seja nem lidar com o próximo, mas lidar consigo mesmo. E o que a gente vai tirar de benefício disso? Dentro da temática de hoje, trazer para você algumas habilidades, algumas competências, alguns comportamentos para que a gente possa aprimorar essa habilidade muito requerida, que é a arte de lidar com pessoas. Então, que bom que você está aqui conosco, que bom que você está podendo, neste momento, estar ligado, e a minha proposta ela é bem desafiadora para você. Eu costumo dizer que, nas minhas palestras, eu gosto muito de provocar as pessoas. E é isso que eu quero fazer com você, que a provocação reflexiva seja para você, aqui e agora, algo que possa melhorar o seu próprio ser. Eu falo com educadores, eu falo com pessoas que são amantes da educação, que promovem a educação, e a educação até é um espaço amplo, ela não está somente dentro da escola. A educação faz parte da vida, a formação faz parte da vida. E essa temática de hoje, ela vai trazer um benefício para nós em todas as áreas. Eu sei que outros colegas estão falando de temas mais específicos da área da educação e hoje eu trago a minha experiência para compartilhar com você e dessa forma nós vamos trilhar uma jornada de idade, mentalidade e também de execução de vida dentro dessa temática. Leandro, que isso? Mas por que idade?
porque nós vinculamos a idade geralmente à cronologia. E aqui eu quero transitar da cronologia para a maturidade da alma e do espírito, e pela experiência de lidar com pessoas que vai fazer a nossa vida cada vez mais ter mais sentido. Acompanhe-nos nessa jornada. A nossa aula de hoje sobre a arte de lidar com pessoas, ela está estruturada em 3 partes que eu quero compartilhar com você. Várias outras partes são importantes, mas eu selecionei 3 para poder compartilhar contigo. A primeira parte é sobre como ter uma personalidade agradável. É isso mesmo que você está ouvindo. Ter uma personalidade agradável faz todo sentido para ter a habilidade em lidar com pessoas. Como eu disse na introdução do nosso curso de hoje, a habilidade de lidar com pessoas é a habilidade mais requerida no mundo em si. No mundo pessoal, no mundo familiar, no mundo conjugal, no mundo profissional, no mundo educacional. Saber lidar com pessoas é fundamental. E a habilidade, ela é desenvolvida com o tempo. E ter uma personalidade agradável é importantíssimo. Se a gente pegar, por exemplo, ao brincar com as palavras, ou tentar aprofundar nas palavras, a personalidade em si é como se fosse a impressão do nosso mundo interno ao nosso redor, onde as pessoas elas conseguem se conectar através do nosso comportamento expresso, mas é uma reflexão do nosso mundo interior. É como se você projetasse para o mundo a sua imagem interna. Então as pessoas elas podem se conectar ou não com a sua personalidade. Tem gente que tem uma personalidade mais agradável, tem gente que tem uma personalidade mais desagradável. E em falar em agradável e desagradável, tudo aquilo que é agradável é bom. Quando você ouve uma música que para você é agradável, ela traz uma sensação boa. O que acontece? Você se aproxima mais, se interessa mais, busca mais a respeito dessa música. Isso acontece com livros, isso acontece com pessoas. Aquilo que mexe mais com a agradabilidade da nossa alma nos aproxima. Você já ouviu falar que os opostos se atraem? Sinto dizer que não, os semelhantes se atraem, porque a semelhança gera essa conexão. Aquilo que é agradável me aproxima, como se fosse um imã, como eu te disse. Então, dentro desse interim, a gente pode até aprofundar mais. Então, o que é agradável é bom e o que é bom é carismático à nossa afeição, aos nossos valores, à nossa crença. E a palavra carismático significa o dom da graça divina. Então, é de graça, é um dom, e tudo que é dom é facilitado, e tudo que é bom e que é dom agrada. Então olha que interessante, ter uma personalidade agradável é ter uma personalidade carismática, ou ter uma personalidade que atraia as pessoas. A gente já ouviu aquela expressão, meu santo não bateu com a pessoa. Pode ter acontecido isso por conta de valores, de crença, vestimenta, postura, mas isso tudo refletido através da personalidade. Se foi agradável, atrai. Se não foi agradável, repele. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. E aí, qual a importância disso na arte de lidar com pessoas? Uma importância tremenda, porque a gente se conecta com aquilo que é semelhante a nós, aquilo que chama a nossa atenção. Não só aos olhos, que materialmente a gente é muito visual, então já observa, mas quando tem valores, mexe com a nossa emoção. E ao mexer com a nossa emoção, nos conecta. Essa é a importância. Quando você se conecta com um amigo e é um amigo fiel para você, que tem valores aos quais você também aprecia e gosta, a tendência é a união dessas pessoas fazer com que a relação fique melhor. Mas o que foi o ponto de início, o ponto em comum? Alguma coisa dentro da personalidade, ou alguma coisa dentro que te agradou, que fez você se aproximar. Acontece conosco o tempo todo em diversas áreas. E eu quero trazer aqui um exemplo que para mim assim, foi muito marcante na minha vida pessoal, profissional e acadêmica também, porque essa pessoa que eu quero trazer como exemplo, ela foi fundamental, é um dos exemplos que eu tenho de personalidade agradável. No ano de 1997, eu estava me preparando para o vestibular e 2 amigos que moravam comigo já faziam a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. E eles trabalhavam num laboratório com uma bolsa de iniciação científica com uma professora chamada Sônia Nogueira. Professora Sônia era um exemplo de personalidade agradável.
A maneira como ela tratava todos os funcionários, a maneira como ela tratava o reitor, a maneira como ela tratava os seus ali. Qualquer pessoa que passasse por ela, ela tinha um sorriso no rosto, ela perguntava sobre coisas da vida da pessoa, não com interesse de querer fuxicar, não. É para se humanizar com essas pessoas. E quase todas as semanas, o meu amigo que morava conosco lá em casa falava sobre a professora Sônia. A professora Sônia é um exemplo. Ela faz as coisas acontecerem, ela aproxima as pessoas, ela valoriza, ela tem uma personalidade, ela tem um sorriso, ela tem um carisma muito forte. E aquilo foi alimentando em mim o desejo de, quando eu entrasse na universidade, tivesse a professora Sônia como professora. E eu me lembro exatamente o primeiro dia que eu fui para a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, e o dia que eu cheguei lá, que eu estava junto com os alunos calouros, que os professores estavam chegando. A partir do momento que ela andou pelo pátio, subiu a rampa, cumprimentou pessoas e foi para a sala dela, no mesmo momento eu perguntei para um dos guardas: essa professora que subiu, o nome dela é professora Sônia? E todos disseram sim. E ali eu percebi que ela, com a sua personalidade agradável, ela fez a diferença. Eu não precisei falar com ela, eu não precisei estar com ela diretamente, convivendo durante muito tempo. Um momento, uma atitude, com base naquilo que eu já tinha, ela se refletiu a personalidade agradável da professora Sônia. E por que eu trago ela como exemplo para mim? Porque além de ter tido aulas com a professora Sônia, absorver isso, eu tive convivência com ela depois. Ela é uma pessoa que extremamente cuidadosa no trato, com aqueles que concordavam, com aqueles que não concordavam com ela. Eu tive aula durante 4 anos com a professora Sônia, eu fiz parte da bolsa de iniciação científica com ela. Eu tive a oportunidade de trabalhar depois como pedagogo da Secretaria Municipal de Italva, aprendendo tudo que eu aprendi com ela. A arte de lidar com pessoas, no exemplo mais clássico de uma personalidade agradável, foi com a professora Sônia. E eu lembro que esse exemplo que eu acabei de compartilhar com vocês aqui, ele foi fundamental quando eu assumi a cadeira de pedagogo da Secretaria Municipal de Italva, no ano de 2008, quando eu cheguei para conversar dentro da secretaria, quando eu fiz a visita nas escolas, quando eu fiz reunião com os professores, quando eu fiz reunião com as diretoras, eu me lembrava exatamente da professora Sônia. O jeito que ela cumprimentava, o jeito que ela olhava, o jeito que ela ouvia, a maneira como ela conduzia o seu comportamento com outras pessoas. E aí eu quero saber de você, e eu digo saber porque eu quero te provocar de maneira reflexiva. Você também conhece pessoas assim? No seu universo educacional, você tem vivenciado essa experiência, mesmo sob pressão? Você acredita que mesmo sob pressão é possível nós termos uma personalidade agradável? Porque isso faz toda a diferença no dia a dia. Pessoas que não têm a personalidade agradável, geralmente são pessoas azedas. Eu costumo dizer nos nossos treinamentos que a ranzizice, se o tempo, o Cronos, enruga a pele, a ranzizice, ela enruga a alma. Então, pessoas ranzinzas, elas são azedas na alma. E aí expelem para longe de si as pessoas por causa da sua personalidade desagradável. As pessoas críticas demais, pessoas que só apontam erro, pessoas que no dia a dia não conseguem ter um sorriso no rosto, pessoas que no dia a dia não conseguem ouvir as pessoas, só falam do que interessam a si. E qual a importância disso na educação? No mundo educacional, nós nos relacionamos diretamente com pessoas que têm convivência conosco de maneira mais semelhante, têm crenças, valores, linhas de pensamento, e pessoas que não têm. E mesmo assim você consegue manter uma personalidade agradável, porque é ela que abre portas para novos relacionamentos, ela que solidifica relacionamentos, ela que resgata, e tudo isso é importante para nós. E se eu pudesse traçar aqui alguns pontos fundamentais da personalidade agradável, se você quiser anotar, anote, fique à vontade para isso, eu posso dizer aqui 3, de maneira bem categórica. Bons relacionamentos começam com boas conversas. E personalidade agradável é quando você, mesmo em situações desagradáveis, você consegue manter boas conversas. Então é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental dentro da personalidade agradável é você cuidar dos seus gestos e posturas, a maneira como você cumprimenta as pessoas, a maneira como você olha para elas, a sua postura corporal,
Interessante também a maneira como você se veste, você pode se conectar ou desconectar com outras pessoas, são pontos fundamentais. Nós somos extremamente visuais e na visualização a gente julga as pessoas, acaba julgando, tem sempre um julgamento. Agora, quando esse julgamento ele é minimizado pela forma como nós tratamos as pessoas, fica muito mais fácil. E aqui eu trouxe 3 dicas que, se você quiser anotar, fica legal também para colocar em prática dentro de casa, a partir de agora, quando você acabar de assistir essa aula, mas também no seu convívio social, a partir do momento que você estiver lidando com outras pessoas. Primeira delas, controle a crítica. Controle a crítica. Controlar a crítica não é negligenciar o erro, mas respirar antes de falar mal de algo ou de alguém ou de apontar o erro. Controle. Observe a pessoa, distinga, faça a diferenciação entre a pessoa e a situação, ou entre a pessoa e aquilo que ela está fazendo. E controle a crítica. Valorize a pessoa e corrija, quando você precisar corrigir, o fato em si, se ele estiver errado. Segundo, tenha um sorriso no rosto. Sim, o sorriso ele abre caminhos. A partir do momento que você sorri, que eu sorrio, fica muito mais fácil. Muito mais fácil a gente poder se conectar melhor com as pessoas. E o sorriso, além de fazer bem primeiro para nós, faz conexão com outras pessoas. E o terceiro, que para mim é muito importante, na hora de a gente criar essa sintonia, que a gente diz aqui nesse sentido, de você ter uma personalidade agradável, é quando eu e você, a gente fala do que interessa a outra pessoa e ouve atentamente. Então, geralmente, a gente acaba fazendo o contrário, né? A gente fala do que nos interessa e ouve cada vez menos. Para conectar, para ser uma pessoa mais agradável, fale primeiro do que interessa a outra pessoa. Você pode perguntar sobre algo que para ela é importante, que da mesma forma ela vai começar a dizer e você vai ouvir atentamente. E nessa hora, você vai criar uma conexão. E muitas das vezes a gente acaba fazendo isso sem perceber, mas quando a gente tem consciência, fica muito mais fácil a gente se conectar. Eu gosto de dizer o seguinte, quando a gente tem informação interessante, a gente propor algumas tarefas. Eu quero propor uma tarefa para você. Será que você dá conta de, durante uma semana, utilizar essas 3 dicas de maneira mais prática e mais eficaz? Você consegue parar, controlar a sua crítica durante uma semana? Você consegue parar de ser ranzinza durante uma semana? E você consegue também falar do que interessa a outra pessoa e ouvir atentamente durante uma semana? Fica esse desafio para você. Quero muito que você cumpra. Você não vai me dar um feedback, mas se você tiver algum retorno e quiser entrar em contato comigo, minhas redes sociais estão aí. Então a gente vai poder interagir juntamente com o grupo Performance também, beleza? Fica essa dica para você dessa primeira parte. A segunda parte da nossa aula tem a ver como cooperação. Como conseguir a cooperação das pessoas? A cooperação, ela é o esforço organizado. Quando a gente faz uma atividade organizada em função de um objetivo em comum, ela se torna a cooperação. É a operação de pessoas, é cooperar, operar junto, fazer algo junto. Eu sei que no mercado de trabalho existem atividades competitivas, inclusive numa mesma corporação. Por exemplo, quem trabalha com vendas acaba tendo que bater metas individuais que podem somar na meta coletiva. Agora, quando nós estamos trabalhando em grupo de pessoas que o resultado é um resultado homogêneo, a cooperação ela difere da competição. Segundo estudos de Jamil Albuquerque, Walter Kaltenbach e Márcio Abud, no livro A Lei do Triunfo para o Século XXI, eles fizeram entrevista com alguns sociólogos que disseram que a competição, ela gera muito mais insegurança nas pessoas e acaba tirando o espírito de grupo. Quero reforçar aqui, esse foi um estudo feito para como que trabalhos coletivos podem ser avançados e a cooperação, ela tem muito mais resultados. Agora, quando tem um objetivo comum e há uma ação coordenada, há uma ação organizada ou um esforço organizado para que isso possa acontecer. Então, você diminui a competição, aumenta a cooperação e interage mais com pessoas. Essa é a diferença que eu quero trazer para você, porque quando a gente consegue trabalhar com cooperação,
os benefícios são muito maiores. Nós valorizamos o espírito de grupo, nós colocamos as potencialidades desenvolvidas que agregam no valor do conjunto e não no valor pessoal, e a gente consegue elevar o time. Essa é a proposta inicial. Quando a gente trabalha, quando nós não temos, por exemplo, o espírito de equipe, o trabalho de coordenação ou de cooperação, o que acontece? Muitas das vezes as individualidades podem acabar atrapalhando o processo. E aí vem o ciúme, inveja, diversas outras situações ou comportamentos que tiram de nós o sentido de participadores ou partícipes dentro desse processo. Quando eu me sinto útil, me sinto participando, as coisas começam a ganhar valor. Eu começo a me sentir parte do todo. E como parte do todo, eu avanço com mais força, eu avanço com mais entusiasmo, eu avanço com mais vigor, porque tem sentido fazer parte do todo. São diferentes que se unem para poder fazer um projeto em comum. Isso me faz lembrar o ano de 2007, quando eu trabalhei como pedagogo da Secretaria Municipal de Italva. Eu fui responsável pelo Seminário Intermunicipal de Educação. Foi meu primeiro ano na secretaria e eu falava da professora Sônia, então eu vi a professora Sônia fazer um seminário e pude colher algumas informações que para mim foram muito importantes. E naquele momento eu encontrei um grupo que, infelizmente, não estava em harmonia com a secretária de Educação na época. Então o que eu ouvia nos bastidores era que havia uma autoridade, ou melhor dizendo, um autoritarismo, e isso dificultava o ambiente até para formar aquele seminário. E eu fui incumbido de poder trabalhar nesse sentido de promover o seminário. Caí de paraquedas. E eu me lembro muito bem que, sim, esse convite para coordenar a equipe, ele aconteceu 2 dias antes do seminário acontecer. Até porque existia uma equipe responsável por contratar os palestrantes, organizar o espaço do evento. Então, uma equipe que já estava há 6 anos trabalhando. Eu cheguei e naquele momento, diante de uma dificuldade da pedagoga que teve que ser transferida cerca de 1 mês e meio antes para a cidade natal dela, eu ainda estava tomando nota, tomando o meu ambiente em relação ao que fazer. E 2 dias antes, olha, você vai ficar coordenando. Eu lembro que quando eu cheguei, eu vi que alguns problemas começaram a acontecer na abertura do evento. E eu não consegui ficar parado lá na primeira cadeira para poder assistir. Não tinha como fazer isso. Eu fui para os bastidores. Ao ir para os bastidores, o que aconteceu? Eu percebi uma equipe totalmente desmotivada. Pessoas, diferentes valores, diferentes habilidades, não querendo fazer e reclamando mais. Eu me lembro que eu fui em cada departamento, em cada setor e conversei com cada um. Pessoal, é o seguinte: vocês estão há 6 anos fazendo isso. Eu estou chegando agora. Agora o evento já está acontecendo. Como é que a gente pode fazer para que as coisas possam alavancar, independente de quem está orientando? Eu posso contar com vocês? Eu comecei a ouvir quais eram as sugestões que a gente poderia dar para que a coisa acontecesse. A coisa aconteceu. O seminário, ele durante todos os 3 dias, aquele final de semana, eu me permitia estar junto com eles, coordenando cada momento, cada equipe, estando com cada um, suprindo cada necessidade, e eu consegui a cooperação deles. E no final, eu pude valorizá-los. Eu apresentei toda a equipe no final, nome por nome, pessoa com pessoa. Qual foi o significado disso? No ano seguinte, eu já mais experiente, nós fizemos um seminário ainda melhor. E a equipe começou a trabalhar 4 meses antes, o resultado foi fantástico. Por que eu estou dizendo isso aqui agora, compartilhando sobre a questão da cooperação na arte de lidar com pessoas? Existem fundamentos que, se a gente começar a entender, a coisa começa a acontecer. Primeiro fundamento é padrão. É necessário lançar sementes e organizar as pessoas, valorizando o potencial delas. É como se você lançasse a semente. É como se você plantasse a semente. Você ainda não colheu o fruto, mas você acredita na semente. Acreditar nas pessoas que estão com você é fundamental. Segundo passo, que para nós é interessante como fundamento, é você estar presente dentro desse processo e, estando presente, você se tornar um com eles. E ao nos tornarmos um com eles, eles sentem que você faz parte, você está na caminhada.
Você não está somente dando ordem, você está caminhando junto. É a força do exemplo. A força do exemplo é como se você criasse raiz. Isso cria raiz. As pessoas sentem firmeza. E o terceiro passo nesse sentido é quando você valoriza o resultado como se fosse o resultado de todos. Ao valorizar o resultado de todos, nesse sentido de conseguir a cooperação, é como se você olhasse a floresta crescendo de maneira igual. Não é uma árvore que cresceu, mas a floresta que cresceu. O resultado daquele seminário para mim foi importante, porque o resultado do primeiro seminário gerou o resultado do segundo seminário, porque nós conseguimos valorizar as pessoas. E eu falo para você, se as pessoas de sucesso conseguem fazer isso, nós também conseguimos. E aí 3 dicas fundamentais que eu quero tratar aqui para você agora. Primeira delas, saiba lançar desafios. Conhecendo as pessoas, lance desafios com aquilo que elas podem fazer. Segundo, saiba fazer perguntas. Porque se você perguntar, fazer a pergunta certa, você extrai a participação delas. Quem responde, gosta. Ela se sente participando do processo. E a terceira, que para mim é fundamental, estabeleça o ganha-ganha. Não é só um que ganha, outras pessoas também ganham. Quando todos ganham, a gente avança juntos. E cooperação tem a ver com ganha-ganha. Como tarefa, o que você pode fazer dentro da sua casa, com as pessoas que trabalham com você, que convivem contigo, para que você possa fazer mais perguntas, estabelecer o ganha-ganha e lançar desafios que as pessoas conseguem fazer. Tenho certeza que dessa forma você vai conseguir a cooperação delas. E a terceira parte da nossa aula sobre a arte de lidar com pessoas tem a ver com o que é para mim o mais importante. Que se a gente controlar essa parte, a gente consegue desenvolver muito, mas muito mesmo, essa habilidade de lidar com pessoas, que é o autocontrole. Quando a gente tem autocontrole, a nossa vida tem um frescor maior, a gente consegue ter qualidade na parte emocional, qualidade na parte física e também na parte espiritual. Independente de credos, nós somos seres que transitamos em 3 níveis, ou 3 céus, vamos colocar dessa forma, né? A parte espiritual, a parte emocional e a parte material, que é o corpo. E ter o autocontrole é ter o domínio das nossas emoções frente aos desafios. Nossa, é o controle emocional, é o controle das preocupações. E esse controle emocional, ele pode se dar em situações que a gente precisa controlar a nossa mente, controlar as nossas emoções, consequentemente controlar o nosso corpo. E como que a gente pode entender isso na prática? Já parou para perceber que às vezes a gente fica ou angustiado ou fica ansioso? A angústia tem a ver com o medo que a gente tem de algo que aconteceu no passado acontecer agora. E se a gente não controla esse pensamento, se a gente não controla esse medo, o que acontece? A nossa emoção, ela oscila para baixo no sentido negativo e a gente acaba comprometendo o resultado físico. Tudo que mexe com a emoção, mexe com o intelectual, mexe com o pensativo e acaba refletindo no corpo físico. Quando nós trabalhamos a questão do controle da ansiedade, por exemplo, é controlar o nosso pensamento futuro. A gente está pensando no futuro. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E dessa forma, o que acontece? A gente não vive o presente. E se a gente está com medo do que pode acontecer no futuro, o que acontece? Também baixa a imunidade do corpo, baixa a imunidade emocional e a gente fica cada vez mais refém. E quando nós estamos refém emocionalmente, nós acabamos decidindo de maneira equivocada. Então, como que a gente pode perceber isso no dia a dia? Na capacidade de resolver problemas. Quando surge um problema, quando surge uma situação, como é que você reage emocionalmente? Você tem o controle das suas emoções, da raiva, às vezes do ódio ou do ressentimento, ou às vezes o controle da emoção, por exemplo, do susto. Você se assusta, é uma emoção. O susto pode causar isso em você também. Que estiver vinculado com algum tipo de medo, o que acontece? Acaba travando emocionalmente. Então, diante de resolver problemas, como que você reage? Como que é a sua reação? Por que eu estou perguntando primeiro sobre a sua reação? Porque a reação, ela muitas das vezes está linkada com o boom emocional, o disparo emocional que você tem. Agora, a ação, ela pode ser e deve ser planejada.
Então, a reação tem muito a ver com o controle da emoção. Se você é uma pessoa mais controlada emocionalmente, você consegue canalizar, controlar as suas reações para aquilo que de fato é a solução. Se você não tem um controle emocional, o que acontece? Você acaba reagindo de maneira a focar no problema, e quando foca no problema, o que acontece? Você fica sem a força para reagir em relação à solução. Essa é a pergunta inicial. Como é que você reage? Como é que você faz o controle emocional de você mesmo internamente frente aos problemas que acontecem? Eu quero aqui citar um exemplo que aconteceu comigo, também na época que eu estive como pedagogo da Secretaria Municipal de Italva. Eu fui responsável pelo projeto Brasil Alfabetizado na época. E foi no ano 2007, por exemplo, aconteceu um problema nacional que foi veiculado mídia fora, de professores vinculados ao projeto pelo MEC, onde esse projeto, as pessoas tinham um piso, e esse piso de recebimento independia do número de alunos que eram matriculados. Aí houve um escândalo nacional, pessoas matriculando pessoas que tinham morrido, pegando CPF de pessoas falecidas, e aí houve um escândalo no país em relação a isso. Para o ano seguinte, ano 2008, o MEC ele fez uma reformulação, e essa reformulação fez com que mudasse tudo. E eu tive uma experiência de uma reunião com um vereador da cidade, aqui logicamente não vou citar nomes, e ele veio fazer, à época, um pedido para que pessoas fossem matriculadas no projeto. Pessoas do bairro dele, do local onde ele exercia domínio. E eu, como responsável, vinculado ao meu CPF, o que eu fiz? Não, de forma alguma. O senhor já sabe como é que está a nova reformulação, o novo documento? E ele virou para mim e falou assim: olha, eu não tenho responsabilidade sobre o documento, tenho responsabilidade sobre empregar essas pessoas. Naquele momento, eu tive que manter o meu autocontrole, foi algo muito difícil, porque a vontade era voar no pescoço daquela pessoa e dizer tudo aquilo que eu estava sentindo em relação àquilo que estava sendo errado me proposto. O que eu fiz? Respirei profundamente, comecei a fazer perguntas para ele. Você sabe exatamente o que diz a regulamentação? Ele não. Você sabe que para que as pessoas possam ser matriculadas, existe um protocolo a ser corrigido, a vivenciado, e ele foi me dando negativo a ponto que ele perdeu o controle. Ele se bateu na mesa e falou assim: olha, ou você faz ou você vai ser notificado para as pessoas que estão acima de você, que é a secretária e o prefeito. Ele disse: olha, pode até ser notificado, agora eu vou agir conforme a regulamentação, aquilo que para mim eu tenho vínculo, eu tenho compromisso junto ao MEC. E ele saiu da sala e naquele momento eu me dirigi à secretária, conversei, ela disse algumas coisas parecidas com ele, mas eu mantive firme. Mas o que para mim foi mais importante foi não responder da mesma forma, não entrar naquela vibe e conseguir manter o meu controle emocional e, de fato, agir conforme eu havia me comprometido. As pessoas que foram me procurar e que se matricularam no projeto foram matriculadas conforme a regulamentação do ano de 2008 referente àquele projeto. O que a gente pode tirar de fundamento dessa história? Porque é necessário, diante das situações, dos problemas, a gente se perguntar quais são os nossos valores, quais são as nossas diretrizes, sobre o que a gente está vivenciando, o que a gente quer transpassar com aquela mensagem. Eu me fiz essa pergunta. Outra coisa que para mim foi fundamental foi de não entrar na mesma frequência, não discutir com a pessoa a respeito do que ela estava propondo. Eu argumentei com base naquilo que era verdade e aquilo que era fundamental fazer. Isso me deu segurança, me deu tranquilidade. Isso me fez manter o relacionamento mais firme, convicto daquilo que eu tinha que fazer. Outra coisa que para mim foi fundamental é ter comando com a habilidade. Eu exerci o comando daquilo que eu precisava e respondi com altura sem perder a linha. Então, ser educado e firme a poder conduzir e a comandar aquele processo. Eu trago isso para você hoje em relação à arte de lidar com pessoas, que lidar com pessoas difíceis vai requerer de mim e de você autocontrole. Se a gente não tiver o autocontrole, a gente fala o que não deve, na hora que não deve, da forma que não deve, com a pessoa que não deve. E por que eu estou dizendo isso para você de fato agora? Porque existem 3 dicas aqui que eu posso contribuir, que eu tenho certeza que ao colocar em prática
com pessoas que você queira, da maneira que você queira, você vai conseguir também ter essa habilidade desenvolvida, mais desenvolvida. Que primeiro, evite discussões e problemas desnecessários. Primeira dica que eu posso te dar. Se você já sabe que pode gerar uma discussão que é desnecessária, evite, ok? Outra coisa muito importante nessa hora, muito importante mesmo, saiba fazer perguntas que conduzam à solução. Que se você souber fazer perguntas que conduzam à solução, a mente está voltada para a solução, não para o problema. Então você já conduz outras pessoas nesse sentido. E a terceira, que foi a última que eu até compartilhei, seja educado e firme ao comandar o processo. Você pode ser educado para dar o comando, mas tem que ser firme para resolver conforme está escrito aquilo que você se comprometeu a fazer. Se fez sentido para você essas dicas, tenho certeza que vai ser importante para que você possa colocar em prática essa terceira parte, que é como lidar com pessoas, na arte de lidar com pessoas, que é como ter autocontrole, é o domínio próprio para que você possa desenvolver ainda mais essa habilidade que é muito bem requerida dentro desse processo. Fica aí a tarefa, seja educado e firme a comandar o processo, também saiba fazer perguntas que conduzam à solução e evite problemas e discussões de maneira desnecessária. E é muito legal poder compartilhar contigo essas três partes em relação à arte de lidar com pessoas. Quero recapitular aqui. Primeira parte que a gente conversou hoje foi como nós termos uma personalidade agradável, depois como conseguir cooperação, e a terceira parte que foi como desenvolver o autocontrole. Eu trouxe aqui algumas dicas para que você possa colocar em prática no dia a dia. Eu quero reforçar. Lidar com pessoas é uma arte e essa arte pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Me fez lembrar aqui a história de Leonardo da Vinci, lendo um livro que para mim é muito importante, falava sobre quando Leonardo da Vinci ele era aprendiz do seu mestre. E ele, aprendendo com o mestre, ele viu o mestre receber a incumbência de fazer uma arte, fazer uma obra. O mestre, acamado ainda não, mas adoentado, fragilizado pelo tempo, ele aceitou fazer aquele trabalho e começou a fazer aquele trabalho. Naquele momento ele não sabia se ia terminar. E durante o processo ele foi ficando mais doente, pediu a Leonardo da Vinci que pudesse terminar aquela obra para ele. E Leonardo disse assim para o mestre: não, de jeito nenhum, não tem a habilidade que o senhor tem, não tem a experiência que você tem, como que eu vou fazer isso? O mestre de Leonardo olhou dentro dos olhos dele e disse: Leonardo, faça o seu melhor. E nessa hora, Leonardo não teve como dizer não. E começou. Então, daquelas mãos trêmulas, começou a ganhar firmeza. Daquele olhar ainda inexperiente, começou a brotar o mais nítido potencial de vida do grande artista. E aí Leonardo se entusiasmou a ponto de terminar. E ao terminar aquela obra, entusiasmado, pediu para que o mestre fosse ver. O mestre, já acamado, foi trazido por aquelas pessoas que o serviam. E ao olhar a obra de Leonardo, contemplou e disse: de hoje em diante, eu já não preciso mais pintar. E por que eu estou dizendo isso para você hoje? É porque da mesma forma que daquele olhar inseguro, ao começar fazendo, Leonardo ganhou maturidade intelectual, maturidade artística para poder fazer, é dessa mesma forma que na arte de lidar com pessoas, é no caminhar que se faz a caminhada, é fazendo que a gente vai adquirindo habilidade. E essa mensagem eu quero deixar para você: faça o seu melhor para que a habilidade adquirida, a habilidade a ser adquirida, ela possa vir com o tempo. Quero que você aproveite essa aula e todas as aulas. Se você quiser um pouco mais me conhecer, me acompanhe nas redes sociais. Leandro Ramos está lá no Instagram, @LeandroRamosInstrutor. O meu e-mail também, lramoscosta@hotmail.com. Meu telefone é 22-999-040722. Vai ser uma alegria ter você como amigo, como parceiro, e junto com a performance, a gente consegue também desenvolver ainda mais pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima.